Pessoal, notícia boa, notícia excelente. Vou trazer aqui para vocês hoje 10 direitos dos idosos que poucos sabem realmente. Vou trazer aqui coisa para vocês muito curiosas, como o direito a um acompanhante no caso de internação, como é que solicita, qual o direito, né? Qual o artigo que garante isso, pensão que você pode ter direito dos seus filhos, que você pode não, que você tem direito dos seus filhos caso lhe seja negada ajuda, uma série de coisas que você com certeza nunca viu e eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo agora. Então, olha só, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do seu interesse, aposentado, pensionista e idosos do Brasil. Então, se for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e se não for novo, também já deixa aquele joinha que é para a gente ajudar a todo mundo ter acesso a esse vídeo, né? Para o YouTube entender que ele é importante e vai distribuir para mais pessoas que tenham interesse nos direitos dos idosos. Sem mais enrolações, vamos ao conteúdo de hoje. Antes, só pedir para vocês deixar aqui nos comentários de onde você está assistindo o nosso vídeo, tá? Qual cidade você está assistindo o nosso vídeo? É bem importante para a gente poder fazer sobre direitos locais, né? Da sua cidade, do seu estado. Vamos lá, direito dos idosos atualizado para vocês. Idoso, primeira informação que eu quero trazer aqui para vocês, só para fazer a introdução. Idoso é aquele que completou 60 anos de idade, de acordo com a Lei Federal 10.741 de 2013, que é o famoso Estatuto do Idoso, tá? E olha só, ele já reiterou alguns direitos já estipulados na Constituição e garantiu outros novos para a população. Mas eu vou falar muito além do Estatuto do Idoso. Mas só para deixar claro para vocês, muita gente tem dúvida, né? 60 ou 65 anos que é idoso? 60 anos, a partir de 60 anos, já é considerado idoso, sim. Como regra geral, os direitos dos idosos são aplicáveis a todos aqueles, então, com 60 anos ou mais. Porém, existem exceções no caso de isenção no transporte público, em que a lei fixa a idade de 65 anos, bem como no benefício de prestação continuada, o BPC, e a isenção de imposto de renda, tá? Porque são benefícios à parte. Então, por exemplo, a questão do transporte ela é definida por prefeitura. Então, como é que fica essa questão de isenção, né? Então, como a lei dá essa discricionalidade, fica a partir de 65 anos em alguns lugares e 60 anos em outros. Vamos continuar aqui para explicar aqui para vocês. Ó. É assegurada ainda a prioridade especial dos maiores de 80 anos, que é a super prioridade. Tem gente que não entende, às vezes vê um idoso, né, passando na frente de outro, mas a partir de 80 anos foi feito um complemento na lei federal e inseriu o artigo 3º do Estatuto do Idoso, criando essa categoria de super idoso, tá? Super prioridade, que é acima de 80 anos. Então, a seguir, agora a gente vai trazer os 10 direitos aqui para vocês, com aplicação em todo o território nacional e que qualquer idoso pode reivindicar, certo? Te convido a ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Inclusive, compartilhar esse vídeo com seu grupo da família, grupo de amigos, grupo da sua rua aí, do seu bairro, é muito importante. Olha só, primeiro, o BPC. O BPC é muito importante, pessoal. Talvez para você não que esteja assistindo, que talvez já seja aposentado, mas para às vezes você ver uma pessoa na rua aí, com idade avançada, já a partir de 65 anos, ou algum parente mesmo, né, algum vizinho, e que não tem renda, né, vive de doações e tal. Então está previsto na Constituição Federal que é garantido um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso maior de 65 anos que comprove não possuir meios de se manter por conta própria ou de receber ajuda da família. Então, abre aspas, terá direito ao BPC se possuir renda familiar mensal ou igual a 1/4 do salário mínimo, tá? Por pessoa da família que viva sob o mesmo teto. Explica aqui o professor, né? Leandro Trípoli, da FMU. Então, isso quer dizer o quê? Você vai pegar um salário mínimo, vai dividir por 4, né? Então, se a renda familiar não superar esse valor, depois do salário mínimo dividido por 4, somado a renda de todo mundo, e dividido pelo número de habitantes da casa,
tem direito o idoso a uma renda de pelo menos um salário mínimo, tá, pessoal? Esse benefício não tem 13º, só para deixar claro que é uma dúvida bem recorrente, mas tem 65 anos e a renda familiar, né, dividida, não supera um quarto do salário mínimo, tem direito a esse benefício. Vamos ao próximo. Número 2. Receber pensão dos filhos. É isso mesmo, pessoal. Olha só que interessante. Qualquer pessoa que tenha filho, cônjuge ou companheiro tem direito a requerer em juízo o pagamento de pensão alimentícia. É a Lei Federal 6.515 de 1968. Para tanto, basta provar a sua necessidade em recebê-la e demonstrar a possibilidade de pagar da pessoa indicada. Então, olha só, o artigo 229 da Constituição deixa expresso a necessidade de amparo aos pais nos seguintes termos: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Destaca aqui a doutoranda em Direito Previdenciário, Nayara Dafeli, tá? Da LEF. Outra coisa também interessante, só para voltar aqui, pessoal, então para concluir com relação à pensão, se você não tiver condições e seus filhos tiverem condições, você pode pedir na justiça, caso eles neguem ajuda, amparo para você, tá? É um direito, eu já coloquei a fundamentação aqui para vocês, tá? Lei Federal 6.515 de 1968. Então, o artigo 229 também da Constituição Federal, que aí é o mais importante, também ele garante esse direito, tá? Tanto aos filhos menores a obrigação dos pais e aos filhos maiores a obrigação de amparar e ajudar os pais na velhice, com carência ou enfermidade, tá? Tanto a atenção psicológica, né? A atenção mental, a atenção no sentido de amparar mesmo, e também na questão de enfermidades físicas, assim, é o dever, né? A gente sabe que isso é um dever moral, mas a lei teve que obrigar porque a gente tem pessoas e pessoas, né, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Isenção do imposto de renda. Muita gente tem dúvida sobre isso. São isentos do imposto de renda os rendimentos de aposentadoria ou pensão recebidos pela pessoa com 65 anos ou mais, até o valor de R$ 1.903 por mês, incluindo pagos por previdência privada, tá? Então, isso aqui é um direito e que ele vem automático, tá? É um direito, mas às vezes pode haver alguma falha no sistema ou você recebe pensão de algum estado, de algum outro órgão e que não tenha havido essa isenção a partir de 65 anos e tem esse benefício para poder requerer e aliviar um pouco suas contas, né? A carga de imposto, para poder pagar outras coisas que a gente sabe que o dinheiro é curto. Então, ó, como já há uma isenção no mesmo valor mensal para todos os contribuintes e a isenção extra dos idosos não exclui essa isenção geral, os idosos podem ficar com um valor mensal de até R$ 3.807,96 de rendimentos isentos, desde que pelo menos a metade desse valor se refira a rendimentos de aposentadoria ou pensão, tá? Então é importante essa informação aqui para vocês verificarem se essa isenção está vindo aí no contra-cheque de vocês. Rendimentos e transferência para a reserva remunerada ou reforma dos militares inativos se incluem na mesma regra. Por sua vez, a pessoa idosa também tem prioridade para a restituição do imposto de renda, passando na frente aí na fila de restituição. Quarto, atendimento preferencial no SUS e outros órgãos públicos. Ah, mas não funciona, mas você precisa saber seu direito para você poder requerer na justiça, inclusive na justiça gratuita, que eu vou falar aqui para vocês também. O Sistema Único de Saúde, assim como os demais órgãos e repartições públicas, privadas, deve observar o atendimento preferencial e prioritário aos idosos, conforme determina o artigo 3º do Estatuto do Idoso. Lembrando que os maiores de 80 anos possuem a superprioridade, que eu falei ali no início, e isso também deve ser aplicado para o atendimento no SUS. Além disso, o artigo 15 do Estatuto do Idoso prevê o atendimento domiciliar para idosos que não podem se locomover, certo? Ficou claro aqui? E a prioridade no atendimento não se restringe a repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos. Inclui também instituições financeiras, empresas públicas de transporte e a concessionária de transporte coletivo.
5. Isenção em transporte público. Aqui é o que eu falei no início, que podia gerar uma certa confusão. Esse direito ele é tratado no artigo 39 do Estatuto do Idoso, bastando a pessoa apresentar um documento pessoal que comprove a idade para poder reivindicá-lo. Neste caso, a lei estipula a isenção a partir de 65 anos, mas em alguns estados, como eu falei, porém, oferecem a isenção a partir de 60 anos. Então, a depender do seu estado, com 60 anos você pode conseguir essa isenção, mas a partir de 65 anos é obrigatório em todos os estados. Aos acima de 65 anos fica então assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto em serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 6. Vagas exclusivas no transporte público e vagas em estacionamentos públicos e privados. Idosos com mais de 60 anos possuem direito a vagas exclusivas no transporte público, segundo o Estatuto do Idoso. São reservados 10% dos assentos dos transportes públicos coletivos para esses e devidamente identificados com placa, reservado preferencialmente para os idosos. Esse daqui você já vê bastante, né, pessoal? Mas é um direito que você pode exigir, inclusive se alguém estiver sentado que não se enquadre na condição de idoso, você pode exigir que libere o lugar para você. Idosos também têm direito à reserva de 5% das vagas dos estacionamentos públicos e privados, os quais deverão ser posicionadas de forma a garantir comodidade. Então, por isso que aquelas, geralmente, né, via de regra, aquelas vagas são mais próximas da entrada de um mercado, da entrada de um banco, enfim. Toda vaga reservada para idoso, ela é mais próxima ali do ambiente que você precisa acessar. Medicamentos gratuitos, também muito polêmico, mas eu vou trazer aqui para vocês, ó. O direito a medicamento gratuito aos idosos, especialmente os de uso continuado, também está assegurado pelo Estatuto do Idoso. Por ser uma lei federal, o direito é aplicável em todo o território nacional. Uma opção para essa aquisição de medicamentos gratuitos ou com descontos expressivos é o programa Farmácia Popular, disponível em farmácias conveniadas, né? Coloca aqui nos comentários se você já testou o programa Farmácia Popular e se tem funcionado para você, certo? O que mais a gente tem aqui, ó? 8. Prioridade em trâmites da justiça. Isso é muito importante, tá? De acordo com o artigo 71 do Estatuto do Idoso e do artigo 11.048 do Código de Processo Civil, é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais que figurem como parte ou interveniente pessoa de idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância, certo? Então, olha só, de acordo com o artigo 71 do Estatuto do Idoso e o artigo 11.048, anote aí, é assegurada a prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais. Então, perceba, você aí na revisão da vida toda tem idade igual ou superior a 60 anos, você tem que passar na frente, seu processo tem que passar na frente. Ocorre que na revisão da vida toda, a grande parte, né, a grande maioria já tem 60 anos ou mais, então acaba tornando todo mundo prioridade. Mas quem tiver acima de 80 anos tem a super prioridade, que foi o que eu falei para vocês. Estendendo essa prioridade nos procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, defensorias públicas da União, estados e municípios e do Distrito Federal diante de serviços voltados à assistência jurídica, certo? Aqui, 9, meia entrada de eventos, né? Shows, enfim, a pessoa idosa tem garantido o seu direito à cultura, devendo o poder público viabilizar esse acesso para inserção social. De acordo com o artigo 23 do Estatuto do Idoso, a participação dos idosos em atividades culturais, esportivas e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% no ingresso. Então pode ter até mais, mas no mínimo 50%, metade você vai pagar para poder acessar show, para poder acessar teatro, para você poder acessar tudo que for culturalmente e te caiba como uma inserção social, certo? Direito à cultura é garantido dessa forma. O ideal é que fosse isento, né, pessoal? Mas
50% já ajuda um pouquinho. Direito ao acompanhante em internações e problemas de saúde. Olha só, conforme o artigo 16 do Estatuto do Idoso, ao idoso internado e observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico, explica. Caberá ainda ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-lo por escrito. Então, o artigo 16 do Estatuto, olha que importante, ele garante ao idoso internado ou em observação o direito a um acompanhante, tá? Então, é muito importante você saber disso, porque às vezes tem muito idoso que fica aí, né, abandonado, né, literalmente, por conta de uma falta de um acompanhante que tem que trabalhar, né, que ninguém tem tempo. Então, é garantido por lei, pelo Estatuto do Idoso, no artigo 16, esse profissional de saúde responsável pelo tratamento para conceder autorização para que tenha um acompanhante. Então, pessoal, os 10 direitos são esses. Se você ficou com dúvida, tem mais algum que você queira saber, quero que vocês deixem nos comentários aí pra gente poder responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar aquele joinha se você gostou, para poder espalhar esse conteúdo e compartilhar com todo mundo que você conhece também. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do seu interesse. Aposentado, pensionista e idoso do Brasil. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Explicado.